Fala time, beleza? Nessa aula vamos comentar sobre props, propriedades aqui do React. Children, composição que escala, o que são props. Enfim, vamos começar pela nossa metáfora de sempre, que é essa metáfora aqui de um compartimento, sabe aquelas caixinhas, aquelas marmitas que a gente pode colocar comida dentro? O componente é a marmita, como a gente falou ali, é a box ali com compartimentos, né? Em que a gente tem uma estrutura e em cada um dos espaços a gente pode preencher esses espaços com alimentos, tá? Então, na nossa metáfora, componente seria essa estrutura, a estrutura de plástico aqui, e as propriedades são os alimentos que a gente vai injetar dentro dessa estrutura. Por quê? Você concorda que nessa marmita aqui a gente colocou frutas aqui, alguns vegetais aqui, e foi uma escolha de quem preencheu essa marmita. Mas a gente poderia colocar arroz aqui, feijão aqui, carne aqui, a gente poderia colocar macarrão aqui, a gente poderia colocar o que a gente quisesse, né? Claro, tem que seguir algum padrão, por exemplo, a gente não consegue colocar uma peça inteira de carne de boi aqui. Por quê? Porque não cabe. Então, a gente vai ainda ter a tipagem nas props, né? Então, vão ter algumas limitações para o que a gente pode injetar nesse componente, mas a propriedade é o que a gente vai preencher, o que a gente vai injetar para renderizar nesse componente. Beleza? Então, agora voltando aqui para a prática nossa, a gente já viu que esse componente aqui do carrossel, não sei se vocês lembram, então o carrossel está aqui. E cada um deles, né, cada um desses pequenininhos, são um carrossel card. Carrossel card, fizemos em inglês aqui. E eu tinha falado que, para a gente conseguir preencher de forma diferente cada um deles, a gente tem que passar propriedades. Como que a gente vai fazer isso? Basicamente aqui no Carrossel Card você vai poder passar uma variável aqui, props. A gente vai falar um pouco sobre variáveis também. Aqui, ó, o cursor já está até me ajudando, tá? Então poderia ser a image e vamos dizer que... vamos pegar o site lá, peraí. Aqui, ó, nosso site que a gente está se baseando. Então, ver todas as luvas, luva de boxe, popó, tá? Então aqui é um texto. Então a gente quer mudar também o texto do botão. Então, image string e button text string. O que eu vou fazer? Aqui já está acontecendo algumas coisas, tá? Primeiro, eu passei uma variável aqui para dentro do... o cursor está me atrapalhando aqui. Eu passei uma variável aqui para dentro do meu componente. Ou seja, agora o Carousel Card, ele permite que você passe propriedades. E aqui eu já estava definindo o tipo, mas eu acho que eu dei um passo à frente, né? A gente pode definir o tipo N, ou seja, ele vai aceitar qualquer coisa que vier aqui em propriedades. Se eu fizesse assim, e a gente desse aqui, ó, console.log props, tá? Vou salvar isso. A gente vai ver aqui no e-commerce boxing. Vamos abrir aqui, eu acho que a gente abre o... Perfeito. Ó, isso aqui é o Developer Console Tools. Tá? A gente vai falar sobre isso especificamente em uma aula a seguir, mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Console, beleza, ó, objeto. Então agora no Carrossel Card, ele está dando um console log de um objeto, mas não tem nada dentro dele. Por quê? Porque aqui no Carrossel a gente não passou nada, certo? Então a gente pode passar agora, ó, por exemplo, vamos pegar aqui, Carrossel Card, a gente vai pegar essa imagem, só que agora lá do Carrossel, eu vou passar imagem e eu vou passar essa imagem por aqui. Então, se a gente voltar no nosso console log, a gente vai ver que agora um dos cards, tá? Ó, vou limpar aqui, vou reiniciar a tela. Ele está com a imagem que a gente passou, beleza? O que quer dizer? Que agora o carrossel está passando informação lá para o carrossel card. Tainan, por que deu 2 console log? Eu não sei exatamente, mas aos poucos a gente vai corrigindo isso aí, tá? É para dar apenas um. Mas alguma coisa está impactando no React, ele está passando por esse lugar 2 vezes. Então, provavelmente, ele está renderizando 2 vezes esses componentes. Eu acho que pode ter até a ver com a chave. E eu já vou explicar isso para vocês também. Mas vamos lá. Se a gente continuar passando aqui as imagens, ó, e a gente mudar aqui dentro, por exemplo, 000, é para ele mudar a cor. FFF. Vamos ver o que acontece lá no nosso console. Olha lá, certo? Quando eu utilizar essa imagem aqui, a ideia agora é que cada um dos cards tenha uma propriedade diferente, igual a gente estava fazendo aqui nas comidinhas.
certo? Da nossa marmita. Ou seja, como propriedade, eu passei a imagem e cada uma dos cards tem uma imagem diferente, certo? Eu estou passando uma imagem diferente e quando eu passar a renderizar a imagem que está sendo passada via props, ou seja, quando eu pegar essa propriedade, que agora está vindo, cada um está diferente, e eu colocar dentro do card, a ideia é que ele passe a mostrar aqui. Por que não está mostrando? Porque aqui a gente ainda está usando aquela string, né, aquele texto específico, tá? Não o texto que está passando via props. Então, agora, aqui a gente conseguiria utilizar o que está dentro de props. A gente sabe que isso aqui é um objeto, o objeto tem imagem dentro dele. Então, eu poderia utilizar aqui o objeto props.image, tá? Tainan, como você sabe que isso vai funcionar? Vamos dar um console log, ó. Props.image. Olha lá, props.image, dá isso aqui. Beleza? E ó, deu certo. Esse aqui tá preto. Vamos pegar a cor do X. Dá pra gente usar aqui o cursor para descobrir isso. Qual o X de verde? Ele mostrou aqui para nós. A gente quer um verde puro. Beleza? A gente volta aqui no carrossel. E na última a gente quer verde. Beleza? Então, provavelmente agora deu certo aqui. E a gente tem cada um dos cards com uma, entre aspas, comidinha diferente. Beleza? Tá, agora a gente também precisa passar aqui o nome do botão, certo? Por exemplo, aqui a gente quer que dois deles sejam ver todas as luvas e um seja luva de boxe popó. Como que a gente faz isso? Agora vocês já sabem. Então aqui no eu poderia passar button text, ver todas as luvas, ver todas as luvas, ver todas as luvas, mas no do meio eu quero luva de boxe popó. Tá? Beleza, se a gente vier aqui, pô, não mudou, Tainan. Tempo. Porque aqui no Carrossel Card a gente ainda não está usando. O que ele tem que aparecer agora? Vamos apagar o image aqui, mostrar o props. Vamos lá no nosso console. Olha lá, image é tal, button text é tal. Então eu preciso usar agora button text. Eu copio aqui, venho no Carrossel Card, e aqui no button eu uso button text. Opa, mas está errado. Por quê? Porque eu tenho que usar o props. Esse button text é uma propriedade do objeto props, tá? Então, agora sim, opa, não é aqui que a gente quer, aqui. Ver todas as luvas, luva de boxe popó, ver todas as luvas. Fechou? Então, props basicamente é isso. Agora dá pra gente melhorar. Dá pra gente melhorar, sempre dá. Primeira forma da gente melhorar é, bom, a gente deixar de usar o N aqui, a gente está usando TypeScript, que é uma linguagem tipada, baseado no JavaScript, ou seja, é JavaScript tipado. E aqui, ó, a IDE, né, o cursor, vai reclamar. Unexpected N, specify a different type. Por quê? Se a gente está usando TypeScript, você vai ver que o final do arquivo é TSX. Se fosse JavaScript, era JSX. Não faz sentido a gente não definir o tipo, a gente precisa definir o tipo. E aqui sim, que a gente definiria aquele tipo, ó, que o cursor também já está sugerindo, button text. Ou seja, esse componente sempre vai esperar esses inputs, essas propriedades. Tá? Então esse componente aqui ele poderia esperar, por exemplo, o que vai preenchido aqui no lugar 1, lugar 2, lugar 3. Né? No nosso caso, a gente pede o que vai preenchido na imagem e no texto do botão. O resto faz parte da estrutura do componente. Tá? Então as propriedades são imagem e button text. Perfeito? Dá pra gente limpar ali o log, funcionando. E o jeito mais bonito de fazer isso aqui é definir uma interface. Por exemplo, carousel card props. Olha lá, o cursor também vai sugerir. Então agora eu defini uma interface. E aqui eu coloquei as coisas que estavam lá dentro. Tá? É o jeito mais certo de fazer. E outra coisa comum de fazer, que o cursor também está sugerindo, é desestruturação. Tá? Vou dar um tab aqui, você vai ver aqui, ó, antes, onde tinha props, ele tem image e button text, com uma chavinha em volta. Tá, não, mas o que é isso? Ó, se eu faço dessa forma, eu estou desestruturando aquele objeto que antes era props, ele vira image e button text, certo? Então, eu posso fazer isso no JavaScript, no ES6, né? Se eu não me engano, no ES6 para frente, a gente pode fazer isso. Então, basicamente, vou fazer de outra forma aqui, ó, mas mostrar que vai funcionar para vocês, ó, continua funcionando. Basicamente, a gente fez isso aqui, ó, props, const, image, aqui, ó, isso aqui é a desestruturação, tá? Se a gente der o console log image e button text, vocês vão ver aqui, ó, image e button text. Tá?
Então tem várias formas de fazer essa desestruturação, mas basicamente a gente fez essa desestruturação aqui, ao definir já o componente. Então esse é o jeito mais comum que vocês vão ver, tá? em React, porque daí a gente não precisa ficar falando props, depois props, ponto, tal. A gente já desestrutura e a gente já sabe o que está vindo lá de fora do carrossel. Então o que está vindo daqui, beleza? Por último, a melhor forma seria mover esses dados não para a gente passar eles inline, como a gente fala, né? Na linha, mas a gente ter uma estrutura de dados que a gente possa preencher e gerar esses carrosséis. Então aqui, o jeito certo, ó, carrossel items, o cursor é impressionante. A gente aqui tem um array, então isso aqui significa um array, vamos dar um console log lá para vocês verem. Aqui, ó, esse aqui é o array, tá? Um array de 3 itens, apenas com os dados, então apenas com os objetos. Como que eu sei? Carrossel, linha 19. Vamos ver se eu clicar aqui dá certo. Não, ainda não integraram aqui. Mas carrossel, na linha 19, eu printei esse array, certo? Então o array tem 3 objetos. E o que a gente precisa passar para cada card? Um objeto desse, tá? Então, como que daria para a gente fazer isso? De volta no carrossel. Daria para eu fazer assim, que carrossel items na posição 0.image, tá? E aqui, carrossel items na posição 0.button text. Opa, certo? 1, 2. Vamos ver se funciona. Funcionou. Porque ainda tá ok. Pô, Tainan, como que eu sei se funcionou mesmo, né? Você que não tá atualizando a página, vamos mudar aqui, ó, ver todas as luvas, tal. Funcionou? Todas as luvas. Então ele já tá pegando dali, a gente tem certeza disso, porque a gente acabou de validar. Isso aqui já tá bem melhor que antes, porque agora a gente já tá pegando baseado num dado estruturado. Mas o ideal é a gente fazer de uma forma ainda melhor, que daí sim a gente vai chegar no que a gente comentou na última aula, do carrossel de N influenciadores. Olha só, se eu tenho um array, que é uma estrutura de dados que compõe vários itens, né? Então a gente vai ter aula sobre isso, sobre os primitivos de JavaScript em breve. Eu posso iterar por esse array. Let i igual a 0, aqui. Na verdade eu quero dar um console log, console.log. O que eu estou fazendo aqui? Para cada, começando por 0, e esse contador indo até o final do array, que é o itens.length, que é o tamanho desse array, de 1 em 1, eu quero que você dê um console log nesse número aqui, certo? No i. Então ele vai começar do 0, vou mostrar para vocês. Vai começar do 0, vai para o 1, vai para o 2 e daí acabou. Então sempre começando de 0, 0, 1, 2, certo? Então vamos ver aqui como que ficou. Não é aqui. E eu vou também tirar o log do carrossel card, está atrapalhando a gente de visualizar aqui. Olha lá. Então, 0, qual que é o objeto? Ver todas as luvas, 0, 0, 0, em preto. 1 e 1, luva de boxe do Popó, certo? E o 2 é em verde, ó. 0, 0, FF, 0, 0, ver todas as luvas. É esse último. Ou seja, quando eu tenho um array, eu posso iterar por esse array, tá bom? Então, vocês viram que eu iterei pelos dados do array. Perfeito. E agora, se eu quiser, por exemplo, iterar aqui, na hora de renderizar esses cartões. Dá para fazer isso? Dá. Então, como que a gente faz? De uma outra forma, que é essa. Ó. O próprio cursor já mostrou pra gente aqui. Aqui dá pra gente fazer assim. E agora eu vou explicar para vocês. O que eu fiz? O map é uma função que para cada um dos itens ele retorna algo, tá? De um array. Então, se a gente fizesse aqui carrossel itens.map index return item.image. Ele vai passar por todos os itens, não precisa desse index aqui, vai passar sobre todos os itens, voltando apenas à imagem. Opa, sempre me confundindo aqui. Não fez, peraí. Ah tá, na verdade, vamos dar um console log em tudo. O que eu espero daqui? Ele vai passar por cada um dos itens, retornando só a imagem. E eu vou dar um console log de tudo. Eu vou esperar aqui um array só com as imagens. Tá? Só com o texto das imagens, nem com o objeto. Vamos ver se é isso. Não devolveu nada. Não salvei. Vamos lá. Agora sim. Aqui, ó. Um array só com as imagens. Tá? O map faz isso. Ele vai devolver só o que a gente retornar daquele item do array. Tá? Então, nesse caso, aqui embaixo, que vocês já viram que está funcionando,
Para cada item do array, ele deu um map, ou seja, o map espera que você retorne algo relacionado àquele item. Eu vou retornar, só que não algo relacionado especificamente àquele item, mas um componente que eu já criei, que usa os dados daquele item. Tá? Então na image eu vou passar o item .image e no button text eu vou passar o item .button text. E aqui é a chave. Eu acho que com essa chave a gente não teria mais aquele console log duplicado. Vamos até ver aqui. Aqui, ó, image. Só image para a gente ver se está certo. Aqui eu salvo, não tem nenhum console log a não ser aquele. Beleza. 00, não, ainda está duplicado. Não sei exatamente porquê, depois eu vou descobrir. Mas aqui vocês conseguiram entender, ó, como que faz para a gente já fazer de uma forma bem melhor. Por quê? Ainda estamos com 3, certo? Estamos com 3 itens aqui. Mas olha como que vai ficar fácil eu criar um novo item. Criei ver todas as luvas do Tainan. Pronto. No carrossel, nos dados do carrossel, eu adicionei mais um item no array. Agora, aqui em itens eu tenho 4. Ou seja, ele vai mapear e vai gerar o card. Então quer dizer que aqui, agora, a gente tem 4 itens. Ver todas as luvas do Tainan. Beleza? Então, com isso, agora sim, a gente criou um componente com carrossel de N influenciadores. É o que a gente queria? Depende. Depende. Mas agora, a propriedade do card vocês conseguiram visualizar e as propriedades do carrossel a gente ainda não tem, né? Porque a gente está passando tudo isso aqui dentro do carrossel. Vocês vão ver que lá em app.sx a gente está chamando o carrossel sem nada. Mas a gente poderia fazer isso. Vamos fazer para fechar? Então a gente pega esses itens, recorta daqui, vai parar de funcionar. Parou de funcionar. A gente vai lá no app, a gente cola o carrossel items e a gente agora já sabe o tipo do carrossel items, que é um array de carrossel items. Ele está até passando aqui o item props, né? Pode ser. Vamos colocar aqui o item props e daria até para a gente fazer assim, ó. Export, interface, card props. E aqui eu importo carrossel card props. Pode ser. Carrossel card props. Tá? Aqui ele está falando para importar como type. Importamos. Carrossel items. Beleza, está feito, mas não está sendo utilizado. Então aqui a gente põe items, carrossel items. Fechou, nesse arquivo está tudo certo. O que a gente está passando lá para dentro? Items, que é um array de carrossel card props. Tá? Não é o jeito mais certo de fazer isso, exportar as props e tal, mas também não é estritamente errado. Dentro do carrossel, agora o que a gente precisa? Items, e os itens têm esse tipo. Mas vocês já aprenderam que agora a gente pode ter carrossel props, que é uma interface, carrossel props, items, carrossel card props, ele importa isso de lá, e agora a gente passa items e está tudo funcionando. Nossa, muito rápido, veio devagarinho depois, mas basicamente eu fiz a mesma coisa que eu tinha feito no carrossel card, agora para o carrossel. Ele tem uma interface, a interface espera items. Items é desse tipo, carrossel card props, que a gente definiu lá dentro do carrossel card, só que agora com um array. Então assim vocês conseguem definir um array. Depois disso, aqui não mudou nada, eu só mudei o que antes era, mudei o nome da variável e o resto continua funcionando. E os dados agora vão vir lá de app.tsx, certo? Então, app vai passar as propriedades para o carrossel e o carrossel vai passar para o carrossel card. Podemos apagar aqui e vamos ver se está funcionando. Está tudo funcionando. E agora, se em app eu removo o último item, a gente remove também o último item. Fechou? Gostou da aula? Sempre vamos commitar o nosso avanço. Então, a gente vem aqui, comita e tá tudo certo. Até a próxima. Gostou dessa aula e quer ver o curso inteiro? Vai em devfellowship.com e siga @devfellowship e @tainanfidelis.